Graça e paz, meus queridos irmãos, mais uma vez falando EBD, nesta feita, lição de número 8 das lições bíblicas CPAD. A lição de número 8, essa será ministrada no dia 25 de agosto de 2024, ela traz por tema a resistência de Mardoqueu. Como nós sempre dizemos, a lição ela sempre está sobre dois pilares, o texto áureo e a verdade prática. O texto áureo está no livro de Esther, no capítulo de número 3, o versículo também de número 3. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que te traspassas o mandato do rei? É uma pergunta. A verdade prática, como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos, morais, e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Ora, já temos aí diante de nós qual caminho nós devemos seguir, qual contexto nós devemos seguir. E dentro da resistência, sempre nos lembrando que resistir é não ceder, é não sucumbir, não se dobrar debaixo de um determinado peso. Esta é a ideia de resistência. Muitas vezes nós vemos aí a resistência, alguns falam de resistências armadas, resistências disso, resistência aquilo, mas quando nós estamos vendo todas as lições, e eu sempre tenho dito que a resistência, que a oposição cristã, ela não está baseada nem está dentro de um contexto bélico, mas um contexto posicional, um contexto de ideia e, como diz aqui, na verdade prática, de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Ora, obviamente que disso nós vamos entender que toda a nossa ação, toda a nossa oposição, ela deve vir do quê? Da palavra, das orientações das Sagradas Escrituras e também sempre nos municiando das armas do cristão, que é a oração, a palavra e o jejum. Esta é o armamento. E as armaduras de Deus, nós sabemos, como vemos em Efésios, no capítulo de número 6, nós estamos sempre falando sobre isso. Então, a resistência de Mardoqueu traz a ideia de alguém que não cedeu, que não sucumbiu ao peso de uma determinada situação. No caso, a lição fala de conflitos éticos e morais. E nós vamos ver tanto Mardoqueu quanto Esther, que estão vivendo como escravos nesta nação, sempre sendo conflitados por essas duas ideias, ética e moral. E ética e moral, e obviamente, naquilo que eles aprenderam como judeus dentro das escrituras judaicas do tempo, e eles foram instruídos dentro da obediência a Deus. Tá bem? Então nós vemos aqui que essa resistência ela está num determinado lugar, como nós vimos aqui. O ambiente em que eles viviam, vamos nos situar também, era um ambiente inóspito, quer dizer, quando nós falamos de resistência, é não se dobrar debaixo de um... E dentro do quê? Eles viviam num ambiente inóspito. O que seria isto? Característica de um povo hostil ou de um lugar onde os estrangeiros eram mal acolhidos. Esta era a situação dos tais. Eles estavam num determinado lugar que nós podemos chamar de um lugar hostil, de um lugar de difícil sobrevivência, convivência, porque como estrangeiros eles não eram bem aceitos, bem acolhidos, bem... Então nós vemos que essa hostilidade, que essa expressa violenta ou agressivamente, ou ações, ou um tratamento, nós podemos ver também trazendo para o nosso plano, como é a ideia da lição, sempre nos trazer uma aplicação pessoal. Nós vemos isto também no mundo. Somos estrangeiros, e esta hostilidade também ela é colocada sobre a igreja, onde nós precisamos sempre nos colocarmos como resistentes, quer dizer, não cedermos, não nos dobrarmos, não sucumbirmos
com o peso desta hostilidade, destas imposições que nós temos visto no decorrer da lição. Tá bem? Então, a resistência de Mardoqueu, nós começamos vendo como o não ceder, o não sucumbir, o não se dobrar. Tem aquele velho ditado, né? Não pode com eles, junte-se a eles. Não é esta a lição, a ideia da lição de hoje. É justamente ao contrário. Não pode com eles, não é porque a maioria faz que nós vamos fazer também, de maneira alguma. Todo cristão genuíno, ele sempre vai se posicionar em favor ou conscientemente através das sagradas ou do ensinamento das sagradas escrituras. Temos uma introdução aqui que diz que Mardoqueu é um personagem que revela determinação, resistência e coragem. Um parêntese, apesar de nós estarmos falando do livro de Esther, obviamente que aqui nós teremos em destaque dois personagens, Mardoqueu e Amã, e nós vamos ver que um pressiona e o outro não cede. É esta a ideia, é esta a ideia. Então vamos lá, ele fala que ele tem três qualidades, determinação, resiliência e coragem. Porém, na continuidade da ideia, na continuidade do ensino, fala que tudo isto vinha de sua fé em Deus. Outro ponto interessante é que tudo que nós conseguimos fazer, tudo que nós conseguimos pensar de bom, toda a nossa resistência, toda a nossa determinação, resiliência, toda a nossa coragem, ela não vem de nós, ela vem de Deus, porque a nossa fé está firmada em Deus, a nossa confiança está em Deus. E, obviamente, tudo aquilo que sobressai, que se apresenta de uma forma sobrenatural, ela advém da parte de Deus para as nossas vidas, né? O homem tem a tendência de pensar que ele é quem consegue fazer todas as coisas e não é desta maneira. E também diz que ele era aquele que fazia o certo independente das opiniões alheias. Fazia o certo independente das opiniões alheias. Foi o que eu acabei de dizer. Hoje, infelizmente, muitos pensam desta maneira, né? Eu não posso com eles, eu vou me juntar a eles. É uma turba muito grande, são muita gente faz isso, muitos ditos cristãos estão fazendo isso, por isso eu vou fazer também. Não, de maneira alguma. Nós vamos aprender com Mardoqueu que, ainda que a maioria se expressasse, se movesse para este lado, Mardoqueu se mantinha imóvel, se mantinha impassível diante deste dragão que é apresentado como as falsas doutrinas ou a pressão que Amã e que o mundo em que agora este primo que criou Esther como filha e também Esther estão. E de maneira alguma eles cedem, de maneira alguma eles sucumbem à pressão deste mundo. Então nós vemos aqui algumas qualidades de Mardoqueu: determinação, resiliência e coragem, porém nada disto, meus queridos irmãos, provém de nós mesmos. Quando nós conseguimos nos posicionarmos e nos mantermos diante de uma situação sem cedermos, tudo isto vem da parte de Deus através de seu Espírito Santo, que nos fortalece, nos capacita, nos enche e nos dá esta graça para resistirmos aos dias maus, como diz as Sagradas Escrituras, e nos mantermos firmes depois desses dias. Depois de havermos feito tudo, nós ainda conseguimos ficar de pé. Nada disso é proveniente do homem, tudo provém de Deus, da nossa vida, da nossa intimidade e da nossa comunhão com Deus. Por que precisamos de tudo isso? Veja que na introdução da lição está assim, mesmo na condição de rainha, Esther permaneceu obedecendo a Mardoqueu, não revelou a ninguém que era judia. Veja, havia um contrato entre os dois, um acordo de que, ainda que tudo corresse da melhor maneira possível, Esther não era para manifestar a sua nacionalidade, a sua origem. E ela mesmo sendo colocada, veja bem, alçada ao posto de rainha, ela permanece obediente
àquele que a criou e ela não revela este segredo. Porém, nós vamos ver no decorrer da lição que há uma necessidade. Há uma necessidade, há um propósito. Tudo que nós vemos, meus queridos irmãos, da parte de Deus, tanto Deus fazendo quando ou como Deus requerendo de nós, ele também tem propósito, existem propósitos objetivos. Por que esta sabedoria de Esther? Por que esta cautela de Esther? Primeiro, porque nós veremos realidades dentro deste ambiente que agora nos será apresentado. Nós teremos aí 3 realidades neste ambiente que agora eles estarão inseridos. Veja que agora ela sai de uma condição de escrava, de serva, para ser rainha. Mas, mesmo assim, aparentemente existem situações em que nós podemos pensar que haverá uma facilidade ou que vá melhorar, aparentemente, às vezes. Porém, nós veremos que alguns degraus que nós subiremos ou posições que Deus nos permitirá alcançar, que ao invés de nos trazer um determinado descanso, um determinado sossego, ele vai acrescer, a situação vai acrescentar algumas dificuldades a mais do que aquilo que nós tínhamos. Veja, o primeiro tópico fala que Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Nós veremos a primeira realidade deste ambiente. Veja que situação interessante. Os bastidores, o subtópico 1, de número 1, diz assim, os bastidores do poder. Geralmente, ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, intrigas e ressentimentos. E nós vamos dar uma parada aqui. Vejam. E dentro desta situação, nós sabemos que nas disputas existentes dentro destes ambientes, ainda que nós nos mantenhamos dentro da vontade de Deus, nem todo mundo tem escrúpulos, nem todos são dotados de escrúpulos, quer dizer, de uma essência moral, de um caráter virtuoso para ou esperar a sua vez, ou saber se colocar na posição em que ele foi chamado, escalado para aquilo. Veja, ele fala de que esses ambientes costumam ser cercados de sentimentos facciosos, quer dizer, são facções, são divisões, são panelas que são formadas mais, vamos dizer, comumente falando, né? E também cercado de intrigas e ressentimentos. Tudo isto é nutrido por quê? Por causa da nossa humanidade caída. Isto é inerente ao homem, isto vem do homem, esta questão de disputa, de intrigas. Não que isso, à primeira vista, seja algo ruim. Porém, existem pessoas que participarão de determinados embates que não usarão de escrúpulos. Nós vemos isso no nosso dia a dia. Quantas pessoas fazem uso de subterfúgios até imorais, indecentes, que não fazem parte, que beira até os mais baixos sentimentos humanos, vamos assim dizer, e eles fazem uso desse tipo de coisa. Eles não ligam se eles estão prejudicando alguém, alguma coisa, uma família, ou um bairro, uma cidade, eles não se importam. O negócio deles é vencer. Então nós temos aqui a primeira realidade, que é de um ambiente do quê? Um ambiente de disputas. Existe a disputa sadia, em que as pessoas usarão das suas qualidades, das suas características, melhores características, outros, porém, farão uso das suas mais baixas, vamos dizer assim, qualidades, vamos chamar de qualidades. Eles não têm escrúpulos, eles vão mentir, eles vão fazer facções, eles vão fazer intrigas, eles vão criar ressentimentos, e quando esses sentimentos eles não são dissipados, eles levam a tragédias terríveis, como nós vemos no decorrer da história, quantas guerras, quantos momentos tristes nós passamos dentro da nossa história. Por quê? Por causa deste sentimento que a humanidade decaída ou a humanidade caída, ela alimenta. O ser humano alimenta os seus mais baixos,
vamos dizer assim, desejos para conquistar o que eles querem, para o que ele conquistar. Então nós vemos que, veja, Mardoqueu ele não cede, e também Esther, mesmo sendo alçada à posição de rainha, ela continua obediente a Mardoqueu e não revela a ninguém quem ela era, porque foi pedido do seu primo, daquele que a criou. Então a primeira coisa que nós vemos é que ela age com sabedoria e com cautela, porque os bastidores do poder, muitas vezes, majoritariamente, é totalmente desprovido de escrúpulos. Então, sabendo disso, ela age com a maior cautela, e nós também devemos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado, né? Porque uma coisa é nós sofremos por amor a Cristo quando somos levados ou quando nós procuramos. Existem problemas que eles vêm, existem lutas e provas que elas vêm às nossas vidas, e isto por vontade diretiva, por uma vontade permissiva de Deus, mas existem problemas que nós procuramos. Nós, infelizmente, acabamos procurando, puxando o cão pela orelha, como diz o ditado, como está na Bíblia, né? Puxando o cachorro pelo rabo. Aí depois vamos querer reclamar da situação. Porém, ele diz também que nem o meio evangélico ele fica isento, ele foge desta situação que nós acabamos de expor. Infelizmente, nem todos os cristãos são cristãos genuínos, infelizmente, nem todos. E esses tipos de argumentos, esses tipos de jogadas ditas sujas são usadas até mesmo em nosso meio. E isso é de origem maligna e deve ser rejeitado pelo verdadeiro cristão. Então está aqui a lição pessoal. A aplicação pessoal é que o cristão genuíno, geralmente, ele faz o quê? Ele foge desse tipo de coisa, desse tipo de situação, ele tenta se manter incólume, ele tenta se manter imaculado, ele tenta se manter distanciado, não por covardia, por nada, mas por prudência, por sabedoria e por cautela. Por cautela, nós precisamos tomar cuidado com isso. Depois nós vemos que há uma investigação. Então, qual é a outra realidade deste ambiente? Que mesmo, veja, Mardoqueu certamente buscou certificar-se da conversa que ouviu antes de transmiti-la a Esther. Veja, ele não escutou de ninguém, ele ouve os dois soldados tramando uma trama contra o rei, e Mardoqueu, que está à porta do rei, ele ouve. Porém, ele não sai desesperadamente, ele não sai descabidamente com essa história. Ele vai certificar-se de que a conversa que ele ouviu era verdadeira. Para quê? Para que não se crie uma notícia falsa, uma fake news, como nós vemos nos dias de hoje. Veja que antes dele transmitir, ele vai ter certeza. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido professor, quando for transmitir esta lição, transmitir que, veja, a sabedoria, a cautela e a prudência primeiro, porque é um ambiente hostil, segundo, é um ambiente de muita mentira também. Por isso, Mardoqueu, ele vai se certificar. Veja, por que ele certifica-se? Porque houve uma investigação prévia para apurar a informação, descobrindo-se que de fato havia um plano homicida em andamento. Então veja, os dois soldados, né, tem o nome deles, Bigtan e Teres, foram enforcados. Mas veja que antes de tudo isso, até mesmo da investigação, há a busca pela verdade, pela certeza. Será que eu ouvi direito? Será que é isto mesmo? Eu me lembro que contava essa história que um determinado irmão viu uma irmã dentro de um veículo e automaticamente ele deduziu que ele estava vendo a irmã com um cilindro nicotinoso ou um cigarro nos lábios, né? E quando ele chega para conversar com a irmã, ela simplesmente estava com uma guloseima, né? Um pirulito. E o cabo branco de longe parecia um cigarro. Graças a Deus que esse irmão teve pelo menos a consciência de conversar com ela. Então veja, assim como Mardoqueu também, primeiro ele certifica-se, há uma investigação,
E nós vemos também que esta prudência quanto às informações não parte só de Mardoqueu, mas Assuero também, veja, agiu como um líder sensato e não excedeu o poder de forma precipitada. Ora, que este homem ouve, ele poderia muito bem falar assim, então é fulano esse cano, e simplesmente sem nenhum tipo de cautela, de prudência, sem nenhum tipo de investigação, como fez Mardoqueu, ele simplesmente ia lá e usava do seu poder e agiria da forma mais brusca, né, como um líder, mas como líder, o que ele mostra aqui? Ele mostra sensatez, ele mostra limites, ele não excede ao seu poder, ele não excede as suas características e aquilo que ele poderia fazer como um rei, de maneira alguma, mas sensatamente e não de forma precipitada, ele vai tomar conhecimento também. Então nós vemos aí dois homens que eles vão ter. Então por que nós precisamos, a outra realidade que nós precisamos aprender é sobre a cautela no meio desta situação. A cautela destes dois homens. Eles ouvem a história, mas um, antes de passar adiante, ele vai se certificar. O segundo fica sabendo e também vai investigar. Assuero poderia simplesmente tomar conta e agir do jeito que ele quisesse, mas não, ele vai se certificar se realmente é verdade aquilo. Então, veja, como um líder sensato, então a liderança precisa de sensatez, precisa de escrúpulos, a liderança precisa de sabedoria, a liderança precisa de cautela, de calma. Para quê? Para que não se exerça sem fundamento, sem limites, o poder que lhe é conferido. E o poder que é conferido a uma liderança não é somente de agir, mas de pensar primeiro. Porque depois que nós chegamos a uma conclusão, aí sim nós vamos as sanções que nós tomaremos, ou que se tomará o líder, será uma sanção pensada, ponderada e limitada, para que não se exceda, para que não haja excesso na correção, né? Que ao invés de corrigir, não venha a matar aquele que está sendo corrigido. Porque o que nós temos visto muitas vezes é isso, ao invés de acontecer a correção daquele que falha, ao invés disso está havendo que, infelizmente, um excesso e muitos estão sendo perdidos por causa desse excesso. Porque eu sou fulano, eu sou ciclano, eu posso, eu mando, eu faço, eu aconteço. Não foi assim com Mardoqueu, não foi assim com Assuero também. Então é conveniente que se busque comprovar toda a acusação para não cometer injustiça. É aí que está a nossa lição. Precisamos tomar cuidado e fazermos o quê? Nós precisamos buscar comprovações. Por isso que as investigações, geralmente, elas demandam muito tempo. Para quê? Para que ao se chegar a uma conclusão, tenha-se base, fundamento, e uma boa base fundamentada, quer dizer, alguns calhamaços de papel, para que a decisão ela não seja tomada como está em Êxodo 23:7, de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então, vejam bem, nós precisamos tomar cuidado para que não é somente conveniente, mas também é sábio que nós busquemos a comprovação de toda a acusação para não cometer injustiça. Porque, infelizmente, algumas injustiças cometidas até que temos tempo para consertar. Mas existem algumas injustiças que, infelizmente, não dá tempo. Não dá tempo. E nós sabemos por muitos, inúmeros testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas e a vida de suas famílias arruinadas por causa de um diz que me disse. Né? E não houve aí a prudência, não houve a sabedoria, não houve a cautela para se investigar, para se chegar a uma conclusão, para comprovar as acusações e, infelizmente, muitas dessas decisões equivocadas não tiveram mais como serem, vamos dizer, serem consertadas.
Então, meu querido irmão, meu querido professor, meu querido superintendente, meu querido pastor, nós precisamos tomar cuidado para que o título e aquilo que advém com o título não nos suba a cabeça e nós acabemos aí por tomarmos decisões equivocadas. Decisões equivocadas. E tomemos cuidado também com o ouvir dizer, me falaram, e isto e aquilo outro. Um líder sensato, sábio, maduro, ele não vai viver cercado aí de bajuladores, de fofoqueiros, de mexeriqueiros. Não, de maneira nenhuma. Ele vai comprovar, ele vai buscar. Toda história, toda moeda tem dois lados e toda história tem duas versões. Tem duas versões. E às vezes nós precisamos até de outras, né? De outras, e principalmente da versão de Deus, porque Deus também é conhecedor e muito mais conhecedor da situação do que nós três, o registro dos fatos, porque a primeira realidade deste ambiente, os registros sempre dos fatos eram sempre feitos. Sempre feitos. Você tem aí o primeiro, o segundo livro das Crônicas dos Reis, você vai ter os livros também que trazem a história dos reis, você tem primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas, primeiro e segundo, você vai ter muitos livros no Antigo Testamento que vão narrar os acontecimentos no tempo dos reis, na história do povo judeu, seja ele um reino, seja ele um reino dividido em dois reinos, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, você vai ver que os relatos sempre foram feitos. Para quê? Para que haja o cuidado, né? Tanto de que já houve o problema e como foi tratado, se foi bem tratado, se foi bem resolvido, repetir o tratamento, se não foi buscar um tratamento diferenciado daquele. Então nós vemos que os registros sempre eram feitos. Então, com ou sem registro humano, devemos sempre fazer a vontade de Deus, sabendo que diante dele todas as nossas obras estão escritas, tá bom? Outra realidade interessante que nós precisamos manter. Às vezes nós ficamos preocupados, nós vamos ver aqui na parte, vamos também partir para a parte da Amã é exaltado pelo rei, e onde nós entramos aqui nesta última, vamos pegar o gancho aqui desta última parte, do subtópico 1.3, que nós estamos lendo. Veja, mesmo com ou sem registro humano, nós precisamos saber que todas as coisas estão diante de Deus. Tudo está diante de Deus, há um memorial diante de Deus. O profeta diz de que toda a história está sendo relatada ali. Então, quando nós... é a segunda realidade do ambiente. Qual que é a segunda realidade do ambiente? Amã é exaltado pelo rei. Veja, como nós dissemos, Amã e Mardoqueu são dois antagonistas, são dois personagens antagônicos. Um quer viver, o outro quer destruir, não somente ele, mas toda a sua linhagem, todos os judeus. Então nós vamos ver aqui a primeira coisa que dentro deste ambiente, que é um ambiente, a segunda realidade, é um ambiente de aparente injustiça. Por quê? Nós vamos ver que Amã, usando aqui uma informação extra-bíblica, Flávio José, um dos maiores historiadores, né, eu tenho a coleção ainda em 3 volumes, hoje, se eu não me engano, é um volume só, mas eu tenho aqui, na minha coleção, ela está em 3 volumes. Uma das maiores autoridades na questão da história dos judeus, né? A história tem até um livro chamado A História dos Judeus, então você tem a história, Flávio José sendo citado, que Amã, a sua descendência, era uma descendência amalequita. E Amaleque é um dos opositores desta linhagem do rei e também dos judeus. Por quê? Segundo a história, Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 2, 8 e 33, ele é mencionado como aquele que ele elimina o rei Agag. Por isso ele é chamado de Agagita. Ele é descendente deste rei. Obviamente que ele, conhecendo a história e sabendo que Samuel foi um dos grandes líderes, né? Foi juiz, foi profeta, foi sacerdote. Então nós vemos que há esta animosidade entre não só entre os personagens, mas entre as suas gerações, né?
Então nós vemos a primeira aparente injustiça. Amã simplesmente é exaltado a posição de segundo homem, vamos dizer assim, no reino. Acima, então aqui ele já entra em cena sendo elevado por Assuero acima de todos os príncipes do reino. Ora, alguém que estava envolvido diretamente, vamos assim dizer, numa história de perseguições e de conflitos, e nós vemos isso no dia a dia, né? Nós vivemos num ambiente também, quando trazemos para a aplicação pessoal, nós vivemos momentos de aparente injustiça, e nós vamos ver isso no ponto de número 2. Por que aparente injustiça? Ora, quem foi que relatou? Quem foi que alertou o rei? Não foi Amã, foi Mardoqueu. Mas o ponto de número 2 diz, um herói aparentemente esquecido. Veja que nós temos a aparente injustiça com Amã sendo exalçado, sendo alçado, sendo colocado numa posição que simplesmente ele aparece por ser de família influente, ter também posses. Agora ele simplesmente ele aparece como estando acima de todos os príncipes. Quando nós falamos de príncipe, nós estamos falando dos sábios, dos conselheiros, daqueles que diretamente estavam envolvidos com o rei no andamento do reinado, das políticas, da administração. Então Amã simplesmente aparece. Mas o interessante que nós vemos aqui, o ponto de número 2, um herói aparentemente esquecido. Quem é este herói aparentemente esquecido? É Mardoqueu, porque é Mardoqueu quem alerta. Porém, veja, tornou-se um herói aparentemente esquecido. É preciso, agora, a lição principal neste momento aqui, daqueles que sabem aguardar, esperar com paciência no Senhor, como diz o Salmo de número 40, esperar com paciência no Senhor. Por quê? Porque é preciso ter sabedoria e prudência para envolver momentos de aparente injustiça. Veja, Mardoqueu não sai da sua posição, da sua colocação, e ele sai por aí exigindo, tentando lembrar, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ele simplesmente fica no lugar dele. Ele sabe com quem ele está lidando. Ele sabe o ambiente em que ele está inserido. E ele sabe o contexto deste ambiente. Veja, nós precisamos saber que, apesar de estarmos inseridos num contexto de aparente injustiça, nós temos um Deus justo que tem cuidado da nossa história, que tem controlado, conduzido a nossa história, assim como conduziu a história de Mardoqueu, de Esther, propriamente dito, o livro leva o nome dela, porém nós vamos ver Mardoqueu também. Veja, aqui tendo um momento de aparente, eu estava até me lembrando daquele hino de Mar Lima, né? Herói sem medalha. Eu até perguntei para minha esposa qual é o título para não errar, né? É um herói que não tem medalha, mas sua história não dá para esconder. De Deus a sua vitória, e também o troféu irá receber. Veja, muitas vezes nós vivemos esse momento de aparente injustiça, e nós queremos levantar, nós queremos contar a nossa história, nós queremos expor a nossa história, mas a melhor coisa no momento, eu tive um pastor que ele falava assim para mim, meu filho, no momento de vento, no momento de guerra, a melhor coisa que a gente faz é ficar de cabeça baixa. Então eu aprendi bastante com ele a respeito disso. Veja bem, existem momentos em que nós precisamos ter prudência, ser prudentes, sábios, tá? E principalmente em momentos de aparente injustiça. Por quê? Quando nós extrapolamos, veja, Asaf no Salmo 73, dos versos de número 2 a 17, ele diz que ele quase se desviou olhando para a prosperidade dos ímpios. É uma aparente injustiça. Ele chama, Jeremias também chama a atenção, tenta conversar com Deus a respeito disso. Por que o ímpio lança raízes e ele firma, e o justo ele é simplesmente desarraigado? Né? Quando nós vemos aquela conversa entre Jeremias e Deus simplesmente não tenta se justificar. Ele fala, mas Jeremias, se no tempo de paz você está desse jeito, imagina um tempo de guerra, se no tempo, quando vier os homens a cavalo, a enchente do Jordão, o que é que você vai fazer? Então Deus não se explica para Jeremias, mas diz para ele, se prepare, porque a coisa pode ficar um pouquinho mais difícil. É onde nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Veja, Asaf ele diz, os meus pés quase escorregaram.
quase resvalar, eu quase caio, porque eu parei de olhar para Deus e confiar na sua soberania para prestar atenção na prosperidade, ainda que seja, nós veremos mais adiante, uma prosperidade relativa e muito curta, dentro do ponto de vista de Deus, muito curta, nós infelizmente acabamos perdendo muitas bênçãos porque nos preocupamos com isso. E fazendo assim, nós evitamos o ponto 3, que é evitando frustrações. Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a mesma função de antes. Vejam, mesmo livrando a vida do rei, mesmo praticando uma atitude, um ato de grande heroísmo, do jeito que ele estava, ele ficou. Ele não foi exalçado a nenhum cargo. Esther foi a rainha, mas ele continuou na porta do rei. Olha que coisa interessante, a humildade deste homem, veja, evitando frustrações, e permaneceu exercendo a mesma função de antes, não se abalando emocionalmente. Quantas pessoas estão emocionalmente abaladas? Por quê? Porque acham que devem pertencer, estar, meu querido amigo, meu querido irmão, meu querido professor, mostre ao seu aluno que ele é importantíssimo na posição em que ele está, que ele é fundamental onde Deus o colocou, ele é praticamente vital para um departamento, seja segundo, terceiro, quarto, seja suplente, o que quer que seja, ele não precisa. Existem pessoas que eles falam, quando eu for o primeiro, quando eu for o líder, quando eu for o pastor, aí eu coloco. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca. Porque, veja, Mardoqueu, mesmo com um ato tão grande de heroísmo, ele permaneceu no lugar em que ele estava. Ele não lhe deram nenhuma credencial, não lhe deram nenhum cargo a mais, não colocaram ele numa cadeira especial de maneira nenhuma. Ele continua na posição em que ele está. Porém, continua tranquilo, sabiamente tranquilo, porque ele sabe para o que Deus o chamou. E nós precisamos levar os nossos alunos, e também nós, professores, e também nós, superintendentes, e também nós, pastores, precisamos entender que a posição em que Deus nos colocou, o lugar onde Deus nos colocou, independente do que seja esse lugar, é um lugar vital, é um lugar importante. Estamos ali porque Deus nos colocou, e se Deus nos colocou é porque somos importantes ali. Somos importantes ali. Então nós precisamos nos lembrar, tanto que senta na tribuna, quanto aquele irmãozinho do último banco, a irmãzinha do último banco, que você só ouve, né? Às vezes nem ouve a voz dela na oração, ela é de suma importância. Às vezes o que está sentado na tribuna só está de pé ali por causa daquele que está de joelho no fundo do salão, vamos dizer assim, do templo, do banco. E muitas vezes eu disse isso, eu só estou de pé porque tenho o irmão A, a irmã B de joelhos. Eu só estou de pé, meu ministério só é assim por causa de irmão e irmã, que às vezes o nome nem aparece. Às vezes o nome nem aparece. Porém, a minha vida e de muitos obreiros, de muitos pastores, só está de pé. Primeiro, porque Deus é Deus na nossa vida. E por segundo, temos o irmão e a irmã, que às vezes o nome nem aparece, mas todos os dias está pedindo a misericórdia por minha e por sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Precisamos nos lembrar disso, tá bem? Então, a segunda realidade deste ambiente é que é um ambiente de aparente injustiça. Aparente injustiça, porque o nosso Deus não é injusto. Pelo contrário, veja o ponto de número 3, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Aqui é a terceira realidade deste ambiente. Qual é esta realidade? Primeira coisa que nós vemos é que Deus não se esqueceu das promessas feitas primeiro ao seu povo e colocou ali Mardoqueu e Esther. Ou, se você preferir, Esther e Mardoqueu. Eu acredito que, como em exatas, a ordem dos fatores não altera o produto, como diz, né? Vejam bem. Então, Mardoqueu, nessa terceira realidade, nós vamos ver que ele não cede, que ele não se curva, que ele não se dobra diante do peso do que vai acontecer. Veja, Mardoqueu é reverenciado por todos, mas Mardoqueu não. Mardoqueu não faz isso. Todos se dobram quando ele aparece, quando ele chega, e é uma ordem real.
Mas Mardoqueu não faz isso. Quando ele é perguntado, não é exposto claramente a nós por que Mardoqueu. Quando ele é questionado, que é o versículo 3 que nós lemos na verdade prática, no texto áureo, veja, por que traspassas o mandato do rei? Qual era o mandato do rei? Que todos os que estivessem na presença de Amã tinham que se curvar diante dele. Porém, a única justificativa que ele dava era esta: eu sou judeu. Eu sou um judeu. Tá bem? Vão apresentar N explicações, porém a Bíblia diz que simplesmente Mardoqueu respondia: eu sou um judeu. Então aqui diz assim: há distintas opiniões quanto aos motivos que o levaram a agir assim. Mas, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, Mardoqueu recusou-se a inclinar diante de Amã por lealdade a Deus. Por lealdade a Deus. Veja que Cristo também, ele é tentado a se curvar diante do inimigo das nossas almas, a adorar a ele. E simplesmente usando a palavra, ele diz: adorará somente a Deus e somente a ele prestarás culto. Veja, a forma, aparentemente, como eu sempre digo, nas entrelinhas, era só uma reverência. Mas dentro dessa reverência que está o problema. Que era um tipo de uma adoração, não era uma simples deferência a um líder que estava passando, não, era quase que uma adoração, quase que uma divindade. Nós temos visto isso nas praticamente nas cinco faixas etárias que nós temos aqui no Falando EBD. Você vai ver que a maioria dessas deferências, dessas formas de aparente respeito, estava o quê? Uma determinada adoração, uma determinada inclinação quase que religiosa. E nós precisamos tomar cuidado. Veja, a condição de judeu é o ponto de número 2. O texto bíblico sugere que havia mesmo um motivo religioso para a conduta de Mardoqueu. Está vendo? Um motivo religioso. Por quê? Dentro dessas aparentes, às vezes existem coisas que são postas diante de nós, como nós vimos das outras aulas aqui, a questão da estátua de Nabucodonosor, disso, daquilo, nós vamos ver que, aliás, os jovens, eles não se inclinam, por quê? Porque eles sabem que o rei, no caso da Nabucodonosor, ele era tido como uma divindade, e se prostrar diante dele ou da estátua dele era a mesma coisa que ser infiel a Deus, ou dividir a adoração que é exclusiva a Deus. E nisso o que acontece? O agagita, no caso aqui, ele fica furioso e ele não se enfurece apenas contra Mardoqueu, mas também contra todos os judeus, a qual planejou destruir por completo. E aqui está o segundo e o terceiro problema. O terceiro problema é que a ira não é só contra. Veja que nós, no decorrer dos tempos, nós vamos ver que a ira, que as perseguições não se limitavam somente a um ou outro, mas a nação inteira. 6 milhões num determinado tempo, 1 milhão lá em 1900, numa determinada região da Europa, né? E nós vamos ver isso também contra a igreja. E a ira também, quando nós olhamos para a lição espiritual, é que a ira do diabo não é somente contra Cristo, é contra Cristo, mas como ele não pode deter, o que ele vai fazer? Ele vai partir contra a igreja, para cima da igreja, ele vem para cima dos cristãos genuínos. E é este momento que nós precisamos estar preocupados. Veja, Amã não almeja só Mardoqueu, mas agora ele quer destruir todos os judeus, todos os judeus. E nós vimos isso na lição anterior, quando ele fala com sua prima que talvez para este momento, quer dizer, o momento de livramento dos judeus, o Senhor havia colocado Esther nessa posição. Nós precisamos tomar cuidado, sempre nos lembrando disso. Sempre nos lembrando disso, que a ira do inimigo virá contra nós. 3, as inimizades intergeracionais, quer dizer, de gerações passadas. Nós falamos que Samuel deu fim ao rei, né, a Amalequita, Agag, e agora Amã possivelmente estivesse agindo movido por uma inimizade
geracional. Então, novamente, Flávio José diz isso, né, ele é citado, que confirmaria sua descendência de Agag, o rei amalequita, morto por Samuel. Então, e obviamente Amã traz, se você for ver, nós temos aí grandes conflitos movidos de lá no início, lá em Abraão, lá nos dois meninos, a promessa que Deus havia feito para Abraão, onde nasce dois meninos, uma da escrava, o outro da sua esposa propriamente dita, e nós temos aí este conflito, nós vamos ver outro conflito também, o último deles é Jesus Cristo e Herodes, né? Outra, e gerações que vêm degladiando, depois nós entramos nesse assunto com mais tempo, você vai ver intergerações, quer dizer, esses conflitos como ele diz aqui, intergeracionais, quer dizer, são gerações que vêm degladiando, lutando, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso, tá bem? Eles vão ver determinadas coisas. Então, o orgulho ferido de Amã talvez também pode ser por causa de quem? Do seu antecessor lá no início, né? O rei Agag, que Samuel dá fim nele. Ele foi morto por lá em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículos 32 e 33. Então, nós precisamos tomar cuidado. E o final diz assim, que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e porfia. Veja bem, nós como cristãos não podemos ser levados de roldão pelos sentimentos humanos que movem todas as porfias, todas as inimizades. Nós precisamos tomar cuidado, porque nós temos que ser diferentes. Como filhos de Deus, devemos perdoar e buscar a paz. E a Bíblia sempre diz, buscar a paz no que depender de nós, no que depender de nós. Então, no que estiver ao nosso alcance, nós precisamos manter a paz, nós precisamos perdoar e buscar toda forma de conciliação. Por quê? Nós, como cristãos, não podemos ser levados pelos sentimentos carnais, pelos sentimentos pela ira, pela porfia, pelos embates, pelas inimizades, tá bom? Então, vejam bem, a resistência de Mardoqueu, vamos só rememorar aqui, a resistência de Mardoqueu, ele não cede, não sucumbe e não se dobra com o peso desta realidade que nós vimos. Por quê? Porque ele age de acordo com a vontade e orientação de Deus. Que eu e vocês estejamos debaixo das diretrizes, debaixo da vontade, debaixo da orientação de Deus, para que possamos tomar as decisões mais sábias, cabíveis, inteligentes e pacíficas possíveis, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir.